Na última aula, a gente começou a falar dos aspectos naturais da Europa, e aí a gente parou, nossa parte aqui que a gente vai falar de três rios que são muito importantes dentro aí desse conjunto dos aspectos naturais, tá? Bom, tem uma questão aí de uma herança, né, não só natural, mas cultural, e de uma relação mesmo de carinho e de respeito dos povos europeus em relação a esses rios, né? Eles possibilitaram uma integração de regiões da Europa entre si, e foi muito importante, né, para rolar essa questão da integração, não só de transportes, não só de pessoas, mas também de. Pensar um pouquinho, gente. Não só de pessoas, mas também de produtos. Além disso, né, dessa questão de ser uma via natural de circulação, são rios que favoreciam aí o transporte fluvial, né? Eu acho que vocês sabem, nem todo rio dá para ser considerável navegável, né? Nesse caso aqui, esses rios são adequados para a navegação. Então, além disso, eles também se utilizam desses rios para produção de energia elétrica. Então, alguns têm aí barragens construídas e hidrelétricas operando. Na questão da agricultura irrigada, então, existem cultivos que se utilizam dessas águas para irrigação, para o desenvolvimento da piscicultura. Vocês sabem o que é piscicultura? Quem, quem faz piscina? Não. Piscicultura, pessoal, a criação, eu ia falar cultivo, mas é a criação de peixes, tá? Então, esses rios também são importantes para a piscicultura. E, por último, e não menos importante, essa questão do turismo, né? Esses rios passam por cidades importantes, por capitais, e acabam sendo um objeto aí de visitação, também um atrativo turístico para algumas localidades. Então, veja que é bem ampla aí a utilização desses rios, né? Então, justamente por isso, né, por essa característica de ter tantos, deles serem aproveitados de tantas maneiras, que eles são tão importantes dentro do continente europeu. O primeiro que a gente vai falar é o rio Volga. O rio Volga é o rio que tem a maior extensão dentro do continente europeu. Ele tem 3.690 quilômetros. Ele nasce na Rússia e ele percorre o território no sentido norte-sul para desaguar lá no Mar Cáspio. Então, ele nasce numa porção no interior do continente, corta todo o continente europeu, né? Passando por diversos países, até chegar no Mar Cáspio. Então, é um rio que deságua no mar, que é navegável e que ajuda, então, no processo de escoamento de produtos, né? Porque você não precisa ficar trocando de transporte, nem trocando de rio. No mesmo rio, você embarca os seus produtos e ele já tem acesso para o mar. Então, é tranquilo. Outra coisa que é interessante, que é uma característica interessante do Rio Volga, é que durante o inverno ele congela, né? Como ele tem um pedaço importante aí no território russo, é um rio que congela. Só, né, que tá lá na região das latitudes maiores que 60 graus norte, né? Então já mais próximo ali do clima polar. Então, como o inverno é mais rigoroso, as águas congelam. Mas mesmo ele passando um período do ano congelado,
o rio Volga é responsável por 50% do tráfego fluvial que a Rússia exerce. Agora, vocês imaginem se ele fosse navegável o ano todo, né? Se não passasse por esse período congelado, né? Quão mais importante ele seria ainda, né? Responsável aí por grandes volumes do que a Rússia transporta. Também é no rio Volga que estão presentes as hidrelétricas. Então, como ele é um rio de planalto, você vai encontrar ali algumas quedas naturais que facilitam a construção de barragens e a instalação de hidrelétricas, né? Então, você já aproveita o desnível natural do rio para poder gerar energia. Então, por essas características, o rio Volga é um rio muito importante. Eu vou mostrar para vocês onde é que o rio Volga está no mapa, tá? Então, ó, o rio Volga nasce, né, aqui na Rússia, e ele vai cortando aí o território, ó, no sentido, né, da região mais ao norte, aí passa aqui, ó, tem até o Planalto do Volga, né, e vai desaguar aqui, ó, no Mar Cáspio, na depressão Caspiana, que é a região aqui do Cáucaso, tá bom? Então, ele tem toda essa extensão, ele corta essa porção importante da Europa e tem acesso para o mar. Isso é muito relevante do ponto de vista aí do escoamento de produção, tá? Entenda aqui também, pessoal, que a gente está falando dos produtos saindo da Europa e indo para outros países, mas o contrário também, né? São caminhos possíveis para poder receber aí os produtos que eles compram de outros países, tá? Então, serve tanto para exportação quanto para importação, tá? De produtos. O próximo rio é o Rio Danúbio. O Rio Danúbio, ele é um rio que tem uma extensão menor que a do Rio Volga, tem aí 2.860 quilômetros. Ele nasce na Alemanha, ele corta 8 países e ele vai desaguar no Mar Negro. Então, ele também é um rio que corre do sentido norte-sul do território europeu, tá? O Rio Danúbio, ele passa por 4 capitais europeias. Ele passa por Viena, na Áustria, passa em Bratislava, na Eslováquia, em Belgrado, na Sérvia, e em Budapeste, na Hungria. Então, por aqui a gente já consegue identificar esse caráter de objeto turístico, né? Passarem por essas capitais, que são capitais que recebem bastante turistas, transforma o Rio Danúbio num ponto de visitação, também num atrativo turístico dessas localidades, tá? Bom, outra importância econômica do Rio Danúbio é justamente essa característica dele desaguar no Mar Negro, porque a partir do Mar Negro é possível acessar o Mar Mediterrâneo e a partir dali acessar o Oceano Atlântico através ali passando pelo Estreito de Gibraltar, e aí você já sai no Oceano Atlântico. Então, essa ligação natural do interior do continente, de novo, até as águas que vão permitir aí o transporte dos seus produtos, né, atingindo aí as águas internacionais, é uma vantagem significativa, tá? Então, também vou mostrar para vocês aqui onde é que está o Rio Danúbio. Então, o Rio Danúbio, ele nasce na Alemanha e ele corta, né, 8 países, passa aqui, ó, a planície da Hungria e deságua no Mar Negro, tá certo? Do Mar Negro, é fácil acessar o Mar Mediterrâneo e a gente já consegue acessar o Oceano Atlântico por aqui, tá
certo? Então, essa ligação é uma ligação super importante. Aí, gente, eu vou parar e vou fazer aqui um comparativo, porque às vezes eu tô aqui falando do rio, que tem ligação com o mar, e talvez isso fique um pouco abstrato. Então, eu vou tentar fazer um comparativo aqui, para que vocês pensem, né, tenham um exemplo um pouco mais familiar. Vamos pensar no Brasil, como é que o Brasil faz para exportar os seus produtos, né? Então, vamos pensar junto comigo aqui. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, certo? Isso todo mundo sabe. Bom, vamos pegar um produto que é bastante exportado, que é a soja. Então, a soja é um produto agrícola produzido aqui no Brasil, que a gente vende para países, para outros países. Onde que é produzida a soja brasileira? Em que região? Da região, não sei, eu sei que é rural. Tá, para produção agrícola, né, vai ser na área rural. Mas pensando nas 5 regiões brasileiras, que região que é a produtora de soja no Brasil? Sudeste. Não, não é o Sudeste. É o sul? No Sul tem um pouco. Centro-Oeste. É no Centro-Oeste, tá? O Centro-Oeste é que tem aí os maiores volumes de produção, cujo destino é o mercado internacional. O principal comprador da soja brasileira é a China. Então, a gente precisa, né? Se o meu principal comprador é a China, eu preciso dar um jeito de colocar essa soja num barco para poder chegar na China, certo? A gente está falando que a principal região produtora é a região centro-oeste. Se a gente for falar, é praticamente no meio do território brasileiro. Está longe do oceano, né? Então precisa ter algum jeito para que ele consiga acessar, né, o oceano. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma malha hidroviária, ou seja, a gente não tem, não aproveitou o que poderia ser aproveitado dos rios para fazer navegação interna, né? Claro que a gente tem rios que dificultam a navegação, mas a gente tem rios que poderiam ser mais utilizados para isso. Só que, por uma decisão aí política, histórica, no momento específico do Brasil, a gente acabou elegendo como principal forma de transporte o transporte rodoviário, né? Lá no governo JK, isso foi decidido. Quando a gente optou pelo modelo rodoviário, a gente passou a priorizar o transporte, né, através das rodovias. Então, como é que a soja sai do Centro-Oeste para chegar nos portos para ir para a China? Primeiro, elas são colocadas num caminhão. Em alguns casos, vão para a ferrovia. Então, do caminhão vai para o trem. E aí, o trem leva até o porto. Chega lá, do trem, vai para o barco. Então, veja, olha o que a gente precisa fazer para vender a soja para a China. Carrega o caminhão com a soja. Descarrega o caminhão, carrega o trem. Descarrega o trem, carrega o barco, para poder seguir para a China. A gente precisa usar 3 meios de transportes diferentes para conseguir mandar o produto para a China. Quando a gente está olhando aqui esses rios na Europa, a gente está observando o quê? É só um meio de transporte. O produto está pronto, já vai para dentro do barco, os rios têm acesso para o oceano e acabou dali para o mundo. Percebem a diferença? Eles economizam nessa questão dos transportes. Eles utilizam um meio de transporte só e já conseguem enviar para os seus clientes no mundo todo. Paulo, pode falar. Ana, eu ia perguntar por que eles não veem isso assim? O navio ia demorar muito, né? Porque a China fica longe. Por que eles não
não leva de avião, aqueles avião de carga grande? Tá, eu vou te explicar por quê. A soja, quando a gente pensa no preço dela, o que a gente chama de valor agregado, a soja é um produto relativamente barato para ser transportado de avião. O avião, né, o meio de transporte, talvez seja o meio de transporte mais caro que a gente tenha. É caro escoar a produção por avião. Tanto que o que a gente transporta por avião são produtos com muita tecnologia envolvida, e produtos que têm um preço maior, né? Então, eles têm um valor agregado maior, que custam mais caro. Eles custando mais caro, eu consigo pagar o avião para fazer o transporte. Pensando na soja, ela tem um preço pequeno, e para compensar o transporte, eu tenho que carregar um volume muito grande de soja. Eu tenho que carregar muita soja para compensar essa viagem. Por isso, o navio é mais vantajoso, porque eu consigo transportar um volume maior. O navio é maior que um avião cargueiro, então eu consigo colocar muito mais soja ali, e aí o preço desse transporte acaba não ficando tão caro. Então, demora mais? Demora mais. Mas o preço do transporte, e consequentemente o preço final da soja, não é tão afetado como se ela fosse transportada por avião. Deu para entender, Pablo? Desculpa, Paulo? Ah, Obrigado. maravilha. Por nada. Então, gente, fazendo esse comparativo, vocês conseguiram entender por que é tão importante essa questão dos rios na Europa? É uma vantagem que eles têm, né? De não precisar ficar trocando de meio de transporte no meio do caminho. Então, isso é extremamente vantajoso. Ana Caroline, pode falar. Professora, mas não tem um rio que vai até Goiânia, lá perto do Centro-Oeste? Ali no sul, tipo, o Centro-Oeste acho que é meio um pouco grudado, não é? Então, a gente tem sim uma iniciativa para o uso de rios. E existem algumas fazendas que têm acesso a um rio, então já dá para colocar num barco, mas mesmo assim é um rio que não dá, por exemplo, para entrar um navio. Então coloca numa embarcação maior, ou desculpa, numa embarcação menor, para chegar lá e ter que fazer a transferência também do material, entendeu? Na Europa, né, dentro desses rios, em muitas situações não precisa fazer isso, o mesmo barco consegue fazer o trajeto, entende? Então, isso também facilita. Mas, assim, a gente tem alguns rios, existem fazendas que sim utilizam rio para fazer esse transporte, mas quando a gente vai observar os dados da exportação da soja, a maior parte dela é transportada por caminhão e por trem até chegar no porto. Eu não sei dizer para vocês, não sei explicar o porquê que não existe aí uma força-tarefa para tentar melhorar esse aspecto. Não sei te dizer o motivo, não sei se é muito caro, porque tem isso também. Coisa que é muito cara, às vezes o produtor prefere ter todo esse trabalho aí de ficar trocando de meio de transporte, porque a outra opção é muito mais cara. Então, eles preferem não mudar, né, deixar do jeito que está. Mas é um setor, justamente por essa importância, né, por ser tão relevante para a economia do Brasil, é uma coisa que poderia ser pensada. Mas eu acredito que até o momento não existe uma vontade, sabe? Uma vontade do produtor e uma vontade política, né? Porque a gente está falando a gente está falando de obras grandes, né? Obras grandiosas que precisaria a intervenção, né, do Estado para ajudar a construir esse tipo de coisa. Então, não sei, vamos aguardar aí se futuramente vão pensar em fazer essa adequação, de tentar melhorar a forma de transporte. Ô, professora, Oi. lá na Europa, os rios é importante porque eles usam para escoar produtos e também para turismo, não é?
Sim, existe essa característica do turismo também, né? Então, é um combo, né? Na verdade, esses rios acabam tendo um combo completo. Utiliza para navegação, tem a questão do turismo, tem a geração de energia, o transporte de pessoas. Então, eles aproveitaram muito bem esse recurso natural do território, né? E historicamente, né? Tem muitos fatos históricos em que esses rios são importantes, né? Para que aquilo acontecer, para que aqueles determinados fatos acontecessem. Então, como eu disse, é uma relação importante que o povo europeu tem com esses rios, né? Porque como eu disse, eles conseguiram aproveitar bem esses recursos. Professora, mas eles usam o rio até hoje para escoar produtos? Sim, usam sim. A gente vai falar do último rio agora, e aí nós vamos falar do principal porto que existe na Europa, tá? E isso continua, e como esses rios são importantes para esse processo. O último rio que a gente vai falar é o Rio Reno, tá? O Rio Reno, dos três, é o rio com menor extensão. Ele tem 1.326 quilômetros, tá? Ele nasce nos Alpes e ele vai desaguar no Mar do Norte. Então, diferente dos dois primeiros rios, ele corre no sentido sul para o norte. Enquanto o Volga e o Danúbio correm do norte para o sul, o Reno corre do sul para o norte, tá? E ele é muito importante para a integração entre a Suíça, a Alemanha, a França e os Países Baixos. Então, a presença desse rio, desculpa, a presença desse rio facilitou a integração econômica entre esses países. A Carolina tá dormindo. Desculpa, professora. Que foi? Eu vou desligar a câmera, nossa. É porque a Ana Carolina tava assim, ó. Aí eu só tava vendo o olho dela fazendo assim, ó, fechando. Aí eu falei, Ana Carolina tá dormindo. Mas professora, eu tô escutando. O Rio Reno corre do sul para o norte. Muito bem. Bom, e desaguando no Mar do Norte, ele está muito perto do porto, o principal porto da Europa, que é o porto de Roterdã, que fica nos Países Baixos, né? E o porto de Roterdã é o porto que vai ter mais volume aí de produtos entrando e saindo da Europa, tá? Então, ele continua sendo importante, né? Só reforçando ali a pergunta do Paulo. Eles usam muito esses rios. Então, só para vocês saberem aqui onde que o Rio Reno nasce e onde ele deságua, tá? Então, ó, o Reno nasce aqui nos Alpes e corre, ó, no seu sentido sul para o norte e deságua aqui no Mar do Norte. Desaguando no Mar do Norte, ele vai ter acesso ao Porto de Roterdã. Certo? Então, gente, a relação com os rios é uma relação muito intensa. E eles são muito importantes até hoje para a economia europeia. Tá certo? Bom, com isso, a gente finaliza as questões aí dos aspectos naturais. E a gente vai passar a falar dos aspectos populacionais, tá certo? Bom, os aspectos populacionais, eu já falei muito hoje, gente. Vocês me dão licença um minutinho, eu vou pegar um pouco de água. Já. Eu vou dormir. Sabe o que fazemos na hora em que está gravando?
Nossa, minha garganta tá ruim hoje. Nós vamos pro YouTube de novo. Nossa, Ah, a verdade. Ana tá Júlia, dormindo. Júlia, olha a caneta que eu comprei. Eu comprei ano passado. Essas brush da New Pen, cinza. Ah, sei. Tem várias. Interessante. Mas Porque, tipo, é umas mais claras, umas mais escuras, né? Pra fazer sim, tem uma que é, tipo, clarinha. Aí eu tô usando como marca-texto. Nossa, que caneta legal. Vocês conseguem fazer esses negócios? Não sei fazer, não. Ai, é talento. Então, Tô usando treino. Talento. O meu era horrível. É só... sei lá. É só treinar, porque o meu era horrível. Agora tá melhor, mas não melhor do que o da Júlia, porque o da Júlia... Mas eu desaprendi. A professora voltou. Vamos lá, pessoal. Agora fala caneta. Vamos lá, meninas e meninos. Bom, aqui é quando a gente vai começar a revisitar alguns conceitos que vocês trabalharam ano passado sobre demografia, né? Sobre estudos populacionais. Então, a gente vai, conforme a gente for falando da população europeia, a gente vai relembrando aí e reforçando esses conceitos. Então, vamos lá. Pensando aí, né, no tamanho da população da Europa, para o ano passado era estimada, né, esse livro, a edição dele é de 2019, então estimava-se que em 2020 a Europa teria 743 milhões de habitantes, tá? E com esse número, a Europa representa 9,5% da população mundial, tá? E a população europeia, ela só é superior à população da Oceania, que tem... Oi? Eu já ia te falar, eu já ia te perguntar, cadê? Acho que eu ia falar que tá faltando a população da Oceania. Aí depois que eu vi um pontinho ali. Pois é, a Oceania só é maior que a população da Oceania, né? Que no total mundial representa 0,5%. Então, assim, é bem diminuta a população, né? Esse 0,5% representa aí 42 milhões de habitantes. E é interessante a gente pensar, né, que um continente todo tem só 42 milhões de habitantes. E aí a gente faz recorte aqui, né, só para um efeito comparativo. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, né? Então, se você pensar, né, que nós, o único país, temos uma população tão maior que uma população de um continente todo, né? Mas Nossa, professora, a Ásia tem muita gente, né? a Ásia tem muita gente, a gente vai conversar disso já. Então, né, que bom que vocês já estão olhando o diagrama, fico muito contente com isso. Então, a gente está aqui, né, esse diagrama mostra para a gente a porcentagem de cada continente, né? Então, depois da Europa, a gente tem a América, né, com 13,3%. Depois vem a África, com 14,4%. E a Ásia, com quase 60%, né? 59,3% aí da população mundial está na Ásia. E aí, a gente tem que pensar, por que tem tanta gente na Ásia? Tem algum país, alguns países que são aí muito importantes para dar todo esse volume de gente? Sim. Acho que é a Índia. Como é que é o nome do outro? Como é que é o nome do outro, que é o primeiro do mundo? Mas ele é na Europa, não é? Não, é na Ásia. Não, é na Ásia. Rússia. Não é, como é que é o nome do outro, gente? Começa com B. Indonésia. Não é. Dona, não tem um que é... Vai falar Dinamarca. Tem bastante Bangladesh. Não, gente, não é. É China e Índia, mas tem um... A China tem bastante também. A Índia é a China. Não, você tinha falado, dona. Mas, professora, tem outro. Acho que vocês falaram
falaram juntos, eu só ouvi a Índia, eu não ouvi a China. Não, mas o primeiro do mundo, professora. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quantas pessoas? Eu não sei, eu já tinha visto, professora, que tava lá Bangladesh. Não é Não, a China. último com B. Não. A China tem quantas Não. pessoas, professora? Tem 1 bilhão e Meu 300 Deus. Não, milhões. isso porque tem alguns filmes que falam que, tipo assim, as mulheres não podiam ter mais de 2 filhos, porque senão eles matavam, porque senão ia ficar com muita gente no país e tal. Na real existiu, né? Quando a gente for estudar a China, a gente vai ver, realmente teve uma política de controle de natalidade, que é a política do filho único, que realmente permitia-se que as famílias tivessem apenas um filho, justamente porque eles já estavam com um número muito grande de pessoas, né? Mas a gente vai conversar disso melhor quando a gente estiver estudando a China. Mas então, a China é a maior população do mundo. Depois da China vem a Índia, que também tem 1 bilhão e acho que uns 260 milhões de pessoas. É quase 1 bilhão e 300 também. Professora, eles acreditam que, tipo assim, a Índia vai passar a China muito rápido, porque a Índia não tem controle populacional. Então, acontece que quando a gente estuda demografia, tem um aspecto que a gente fala que é a transição demográfica. Quando a gente estuda historicamente, né, com o passar dos anos, uma população, a gente observa que no início o crescimento é muito acelerado, muito mesmo. E conforme os anos vão passando, a gente observa que naturalmente algumas populações começam a mudar os seus hábitos reprodutivos. Quer ver? Vamos pegar uma coisa simples para a gente pensar. Pensem em vocês. Quantos irmãos, mais ou menos, vocês têm? Nenhum. Eu tenho 2. Tenho 2. Nenhum, 2, 1. Geralmente, famílias têm aí 3 filhos, quando tem muito. Geralmente. A minha... Aqui é 3, professora. Eu e meus 2. Então, Aqui aí, também. olhem para os pais e para as mães de vocês. Quantos irmãos eles têm? Minha mãe tem Minha 2. mãe tem 2 também. Minha mãe tem 2 também. Não, Minha mãe tem uma. A minha mãe tem 4 e meu pai tem 2. Ó. Meu pai tem meu pai não tem nenhum. Minha mãe tem 4 e meu pai tem 4 também. Não, Então, calma. a gente... a gente aumentou aí, então, de uma média de 3, 4 irmãos. Se a gente fosse olhar os avós de vocês, não sei se vocês já conversaram. 15 irmãos. Calma. Minha avó tinha 3, né? Porque morreu. Ô, E professora, meu avô Acho que tinha morreu acho que mais 2 de lá, a 4. irmã da minha avó, eu não sei quanto ela tem, não. Deve ter uns 7, eu não sei. Então, a gente já começa a enxergar esses números maiores. Eu falo, eu acho eu sou mais velha que vocês, então, por exemplo, se eu olhar para o meu pai, a família da minha mãe, eles eram em 5 irmãos. Do meu pai, acho que são 9 ou 10. Porque eu lembro que minha avó contava que um filhinho morreu bebê ainda. São 9 ou 10 irmãos. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, conforme a gente vai voltando para as gerações anteriores, o número de filhos era muito maior, né? A gente faz as piadinhas, né? Não tinha televisão, o Vinícius colocou aqui que não tinha Netflix, então as pessoas tinham mais filhos, né? Professor, na minha família foi diferente. A minha avó, ela tem 2 irmãos, mas ela, teve 7 filhos. Então, aí o que acontece? Com o passar do tempo, gente, as famílias vão se adequando e vão percebendo, né? Não vão percebendo, não, na verdade, as mudanças sociais mesmo, né? Por exemplo, o acesso
métodos contraceptivos, o modo de viver, né? Então, o fato das famílias, por exemplo, saírem das áreas rurais e irem para a cidade, e aí ter que, muitas vezes, o pai e a mãe ter que trabalhar, e aí se você tem muitos filhos, onde é que você deixa esses filhos para poder sair para trabalhar, né? A gente sabe, tem problema para conseguir gente para cuidar da criança, ou para conseguir vaga em creche. Então, com as mudanças da sociedade, também vai mudando esse comportamento reprodutivo. E as pessoas passam a ter menos filhos. Então, assim, a gente não pode falar que a Índia vai passar a China em número de pessoas, porque a sociedade indiana também está passando por essas adequações, né? Então, as pessoas planejam melhor aí, né, ter filhos, e essa ideia de... E já é sabido que população muito grande gera um monte de problema, né? A Índia talvez fique mais fácil de a gente enxergar esses problemas. Tem muita pobreza, o espaço para adequar todas essas pessoas estão moradias precárias. Na verdade, a Índia é um misto, né? Mesmo num lado assim, com coisas muito negativas, pessoas vivendo em extrema pobreza, né, em condições precárias, e do outro lado, alta tecnologia sendo desenvolvida, muitos estudiosos que saem da Índia. Então, é uma terra de muitos contrastes. Isso não é uma coisa que os países desejam perpetuar. Eles, na verdade, tentam buscar um jeito de mitigar, de minimizar esses problemas, tá certo? Então, assim, cuidado, não acredito que a Índia vai passar a China por isso, porque existe essa preocupação, né, essa mudança nos hábitos reprodutivos das pessoas. Pode falar, Paulo. Professor, eu tava pensando assim, mas assim, se as pessoas pararem de, tipo assim, ter filho ou diminuir bastante, assim, só que aí vai ter um tanto número de mortes, né, professor? Aí, às vezes, esse número pode ser maior que o de nascimento. Aí, no futuro, essa tal população pode acabar, né, dona? Tipo assim, a população de um país. Pode, Paulo. Você até adiantou aí uma coisa que a gente vai falar da população europeia. Muitos países da Europa já estão nessa situação de que morrem muito mais pessoas do que nascem. Então, não é garantida nem a reposição populacional. E aí, o que acontece é o crescimento negativo da população. Existem países europeus que há alguns anos vêm incentivando as pessoas a terem filhos com medo de serem extintos. A França é um desses países. Mas, como já são 8h59, a gente vai falar melhor, né, dessa ideia do por favor tenham filhos para que a gente não desapareça na próxima aula, tá bom? Paulo, você quer ainda perguntar alguma coisa? Não. Não, a gente... Professora, Oi? manda a gente da Índia para a França, ué. Resolvido o problema. Esse é um problema também. O problema é que está sumindo o francês. Eles não querem gente de outros lugares habitando a França. Então, aí a gente já entra num outro problema chamado xenofobia. Mas a gente vai conversar melhor disso nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Tá bom. Eu vou interromper a gravação. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês.